O que você precisa para conquistar a sua primeira vaga no mercado de trabalho da programação? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Opa, aqui é o José Fortes e está começando mais um episódio do DevMind. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o DevMind é um quadro aqui no Seja Dev que funciona como um bate-papo, uma linha direta entre eu e você, para a gente conversar sobre a sua carreira no mercado de programação. Eu vou te contar aqui no DevMind, nos episódios do DevMind, todas as informações, tudo que eu queria saber quando eu comecei, lá atrás, quando eu comecei a minha carreira de programador. Então eu tenho certeza que se eu soubesse todas as informações que eu sei hoje em dia, eu chegaria muito mais rápido, eu teria resultados muito mais rápido dentro da área. E é isso que eu quero fazer por você. Eu quero que você tenha cada vez mais resultados e resultados mais rápidos dentro da área da programação. Inclusive, essa é a minha missão aqui no Seja Dev. Eu quero que você consiga fazer sua transição de carreira ou começar uma carreira sólida na programação, que você consiga conquistar sua liberdade financeira, trabalhar de casa e realizar aí todos os seus objetivos através da programação, como aconteceu comigo e pode acontecer com você também, desde que você se prepare da maneira certa. Então é isso, é sobre isso que é o DevMind e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui também nesse dia de hoje, tá certo? Bom, o tema desse episódio de hoje eu não estou fazendo uma live, né? Hoje é um episódio gravado, isso porque eu não vou conseguir fazer essa live no dia específico, geralmente na segunda-feira, então estou fazendo gravado e o tema de hoje é o que você precisa saber para conquistar a sua primeira vaga no mercado de trabalho. Inclusive no vídeo de hoje, eu vou deixar aqui no final do vídeo, eu vou conversar com vocês para a gente construir um planejamento completo, passo a passo, do zero até você chegar lá. Tudo que você precisa, o que você precisa definir e decidir para você conseguir de fato conquistar a sua primeira vaga. O que você precisa correr atrás para chegar lá. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje e a gente vai finalizar aqui o vídeo, inclusive, com um tutorialzinho para você já ter resultado a partir de hoje. Depois que você ver esse vídeo, você já vai ter resultado, tá? E primeiro, para começar aqui o nosso tema, esse assunto que eu vou falar para vocês, isso que eu vou falar aqui hoje, funciona para todas as vagas, não é só para a primeira vaga. Então, são como se fossem pilares para sua carreira como programador ou programadora, que se você usa esses pilares, se você corre atrás desses pilares, se você realmente utiliza essas informações para guiar a sua carreira, você vai conseguir ter resultado não só nas primeiras vagas, como também em todas as próximas vagas. Você vai conseguir ter uma carreira mais próspera e mais sólida se você seguir esses pilares, tá? E bom, isso inclusive já traz para vocês a informação sobre por que falar sobre isso é importante. Você saber essas informações, você correr atrás dessas informações, em primeiro lugar, vai te ajudar a se preparar melhor, sim, porque independente do seu tempo atual que você tem disponível, eu sei que tem gente que tem muito tempo, talvez todo o dia inteiro, para poder conseguir correr atrás desse objetivo da programação, que já está focado em estudar programação. E você que tem o dia inteiro, você pode ser que você consiga melhorar o seu dia, consiga aproveitar melhor as horas que você tem disponível para se preparar da maneira adequada. Não adianta você ter todo o tempo do mundo e se preparar da maneira errada. Então, se você tem todo o tempo do mundo, você aprender essas informações sobre como você pode se preparar, sobre o que você precisa fazer para conquistar a sua primeira vaga no mercado de trabalho da programação, vai te ajudar fortemente a melhorar, otimizar o seu tempo de estudo. E para você que trabalha em outra área, para você que está começando, está pensando em fazer transição de carreira, você tem muito menos tempo a perder, tem muito menos tempo para usar com essa possibilidade de começar uma carreira na programação do que alguém que tem o dia inteiro disponível. Então seu tempo tem que ser 100% melhor aproveitado. Você precisa de usar o seu tempo, o tempo que você tem disponível, da forma mais exata possível, da forma mais precisa possível, para você conseguir de fato crescer na área e conseguir conquistar não só o seu primeiro emprego, como depois avançar na área. É claro que o mais difícil sempre é você começar. O mais difícil sempre é você conquistar o primeiro emprego. Por quê? Porque o primeiro emprego você não tem informação de como começar, você fica completamente perdido ou perdida, você fica andando em círculos, enfim, você faz um monte de erros porque justamente você não tem esse conhecimento. Então, o primeiro emprego é sempre mais difícil. Depois que você entra no mercado de trabalho, você já vai ter bagagem, você vai estudar isso, você vai trabalhar com isso pelo menos 8 horas por dia, na maioria dos casos, e isso vai fazer você crescer muito mais rápido. Então, o mais difícil, com certeza absoluta, é o primeiro emprego. E você aprender esses pilares que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo é importante, porque se você seguir isso tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje,
você vai conseguir chegar no mercado da programação mais rápido. Isso é fato, tá? Todas as pessoas que usam esses pilares chegam no mercado da programação mais rápido, porque você vai conseguir otimizar melhor o seu tempo de estudos. Então, se você otimiza seu tempo de estudo, você chega mais rápido. O que acontece com quem chega mais rápido? Significa que você vai ter experiências dentro do mercado mais rápido, vai conseguir evoluir mais rápido e ter uma carreira cada vez mais próspera, talvez até com crescimento exponencial, né? Que é o que eu falo muito aqui no canal também. Bom, em primeiro lugar, onde que as pessoas costumam errar sobre isso? Onde as pessoas costumam fazer de alguma forma errada e talvez nem fazer esses pilares, esses métodos que eu vou te mostrar aqui para você conseguir otimizar o seu tempo de estudos e conquistar a sua primeira vaga no mercado de trabalho, ou conquistar mais rápido a sua vaga no mercado de trabalho. Em primeiro lugar, é que, como eu falei aqui até no início do vídeo, né, as pessoas, os iniciantes, acabam tendo muita dificuldade para saber o que ele precisa para chegar no mercado de trabalho. Então, se você é um iniciante, se você está começando agora, muito provavelmente você não sabe exatamente o que você precisa para chegar lá. Você não sabe, por exemplo, todas as tecnologias, quais tecnologias são melhores e quais tecnologias são piores, uma que as outras, por exemplo. Esse é um grande problema. Você precisa saber. Não é verdade, não é nem sobre tecnologias melhores e piores. São tecnologias melhores e piores para situações específicas. Porque não existe tecnologia melhor ou pior do que a outra e ponto final, tecnologia melhor em todos os cenários. Não. Cada tecnologia da programação é feita para ser boa para uma situação específica, né? Inclusive, esse é um erro comum também que os iniciantes cometem em grande parte dos casos. Eu vejo que muitos iniciantes acabam sendo aqueles militantes de tecnologia, né? Que a gente chama. Que assim, a pessoa vai no... Vamos supor, eu vejo muito iniciante que vai começar a estudar Python, por exemplo. E aí a pessoa que vai estudar Python começa a ver outros vídeos ou chega em algum lugar, por exemplo, até aqui no canal mesmo, eu vou falar de JavaScript, aí a pessoa começou a aprender Python, quer justificar que o aprendizado dela em Python é o melhor que existe no mundo para todas as situações do mundo e o Python é a melhor tecnologia do planeta e a pessoa começa a militar a favor do Python. Não, mas o que você está falando é muito errado, porque Python dá para fazer isso também, porque Python é muito bom e isso e aquilo, mas e no Python? Por que você não fala do Python, sei lá o quê? E a pessoa fica só fissurada naquela tecnologia. Você precisa ter a mente aberta em relação a isso. Claro que o Python é muito bom, assim como outras tecnologias também são muito boas. Depende muito do que você quiser fazer. Se você quiser fazer outras coisas que o Python não é tão bom assim, o Python não vai ser a melhor solução para você fazer aquilo, a melhor solução para você aprender. Então, por isso, você precisa saber exatamente o que você precisa fazer e qual é a área que você vai atuar para você, de fato, conseguir otimizar esse caminho seu, conseguir otimizar esse percurso que você vai tomar. Então é por isso que é importante que você aprenda sobre esses pilares que eu vou te falar aqui. Eu já vou te falar daqui a pouco sobre o passo a passo para você fazer isso, tá? Enfim. Não é só com Python que isso acontece não, tá? Por exemplo, tem uma rixa muito grande assim entre as pessoas que aprendem e talvez até trabalhem com Java e com JavaScript. Claro que Java e JavaScript são tecnologias diferentes, tá? Eu sei que muita gente, muito iniciante tem não sabe exatamente, acha que Java é uma abreviação para JavaScript e não é. O JavaScript é uma tecnologia, o Java é outra tecnologia completamente diferente e eles foram criados em momentos diferentes, eles são usados em lugares diferentes também. Inclusive tem uma história engraçada em relação a isso. O JavaScript, quando ele foi construído há cerca de 20 e poucos anos atrás, ele precisava ser popular, ele não era popular. Então, o Java era muito popular na época, o Java era a tecnologia mais popular da época, há 20 anos atrás. E o JavaScript o JavaScript antes se chamava CoffeeScript, se não me engano, MockScript, um negócio assim, um nome diferente aí, eu não lembro exatamente qual é o nome. E o JavaScript queria, de fato, ser popular como o Java era, né? Então, o JavaScript trocou o nome para JavaScript usando esse Java no início, justamente para tentar pegar a onda da popularidade do Java. Então, o JavaScript ele tem esse nome por causa do Java, mas não tem nada a ver a tecnologia. São duas tecnologias completamente diferentes, tá? Então, com o passar dos anos, hoje em dia, o JavaScript até é mais utilizado que o Java. Então, parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas assim, o fato é que são duas tecnologias completamente diferentes. Então, você quando ouve Java e ouve JavaScript, você precisa ficar ligado ou ligada nisso, que são tecnologias totalmente diferentes. Não é a mesma coisa, não confunda essas coisas. Iniciantes costumam confundir muito e acham que JavaScript e Java são a mesma tecnologia, mas não são, tá certo? Então, é um grande problema. Um dos grandes problemas é você ficar militando por uma tecnologia específica. Você precisa entender qual é a tecnologia e no que é aquela tecnologia é boa. Tem tecnologias que são boas para coisas específicas, outras tecnologias que são melhores para outras coisas, e a tecnologia que é boa para uma coisa X não vai ser boa para coisa Y. Então, é muito importante que você entenda sobre as prioridades das tecnologias, tá? Outro ponto importante também, que as pessoas ignoram muito, é que você
não pode ficar trocando de tecnologia a todo momento. Por isso que é importante que você, antes de começar a aprender, ou nesse momento, o mais rápido possível, se você já começou a aprender e ainda não viu esse passo que eu estou mostrando para vocês, você vai ver a partir de agora e vai começar a direcionar melhor os seus estudos. Por quê? Porque é muito importante que você pegue uma tecnologia e fique bom naquela tecnologia específica. Você comece a construir coisas cada vez mais avançadas naquela tecnologia específica. Não fique mudando de tecnologia em tecnologia. Por exemplo, eu tenho um aluno meu aqui, que eu já inclusive fiz live com ele, que vocês podem pesquisar no meu canal do YouTube, tem também, ele chama Rodrigo. E o Rodrigo, ele me contou que quando ele começou a estudar programação, ele estudava em uma escola lá específica, uma escola online específica lá, que eu não vou falar o nome, eu acho que ele nem falou lá o nome também, não é legal ficar falando o nome de outras escolas, né? Mas assim, ele começou a estudar em outra escola lá, e essa escola, ela ensinava para ele várias tecnologias diferentes. Então, num tal semestre ele aprendia lá 2 tecnologias, depois ele ia para outra tecnologia, aprendia por mais um semestre e ficava assim, aprendendo pequenos pedaços de várias tecnologias. O que acontecia com o Rodrigo? O Rodrigo não conseguia evoluir. Por quê? Porque ele sentia que estava construindo, ele até falou comigo na live sobre isso, e essa frase foi marcante, assim, o pessoal começou a falar junto depois também, que é sobre ele dizer que estava sentindo que estava construindo um grande barco, sem conseguir sair do lugar. Então ele precisava de uma bússola para saber aonde que ele ia seguir com aquele barco. Ele tinha um monte de pedacinho de coisas que não sabia como interligar essas coisas. Então isso é muito comum, assim, acontece com muitos iniciantes, com muitas pessoas que estão aprendendo programação agora, que você começa a aprender um monte de coisa, começa a ver um monte de pedacinhos de tecnologias espalhados e você não sabe como juntar aquilo. E isso é muito importante, você precisa juntar esse conhecimento, você precisa de ter um conhecimento mais direcionado. Vale muito mais você ter um conhecimento direcionado do que um conhecimento pulverizado e pequeno. Então, se você tem pequenos conhecimentos de várias áreas diferentes, você vai levar muito mais tempo para você conseguir evoluir e se você conseguir evoluir, tá? Porque às vezes programação é uma coisa muito complexa e muito grande, né? Então, se você tem ali muitas tecnologias, muitas coisas diferentes e que acabam sendo pulverizados, você aprendeu um pouquinho ali de uma coisa específica, depois um pouquinho de outra coisa, um pouquinho de uma tecnologia específica, depois um pouquinho de outra, depois um pouquinho de mais outra, você acaba não conseguindo criar nada muito complexo, né? Eu sempre costumo dizer, inclusive, sobre isso. Se você saber criar coisas básicas em várias tecnologias, você pode aprender 10 tecnologias como coisas básicas. Isso não vai influenciar tanto. Por quê? Porque você vai conseguir construir sistemas muito simples nessas 10 tecnologias. E isso geralmente não tem tanto valor agregado quanto você saber construir coisas complexas em poucas tecnologias, ou talvez em uma tecnologia. Isso, inclusive, é um ponto muito positivo, ó, porque quando você aprende uma coisa muito complexa, ou vai construindo coisas cada vez mais complexas, coisas que são utilizáveis em uma tecnologia específica, você vai acabar conseguindo, através daquela tecnologia, chegar no momento que se você quiser aprender outra tecnologia naquele meio do caminho, tá tudo bem. Por quê? Porque você já sabe construir coisas complexas com aquilo. Então, é muito importante que você consiga, de fato, aprender coisas avançadas com poucas tecnologias, ou talvez o melhor dos mundos é você aprender com uma única tecnologia. Porque aí, nesse cenário, nesse caminho específico, você vai conseguir, de fato, evoluir a ponto de, se você quiser lá na frente mudar de carreira, mudar de área, mudar de tecnologia, você já vai ter conhecimento para você conseguir fazer isso de forma mais rápida. Por quê? Porque você vai ter construído sistemas complexos, você vai ter passado por situações na programação que você já vai ter te dado talvez aquela casca, sabe? Você vai ter criado ali uma maturidade como programador ou programadora a ponto de você conseguir mudar de tecnologia sem necessariamente atrasar muito o seu tempo de estudo. É claro que você vai atrasar um pouco, você vai precisar ali aprender outras coisas que vai acabar atrasando a sua evolução. Mas de toda maneira, você atrasar um pouco a sua evolução ainda é ok quando você já tiver muito evoluído. Agora, para vocês que são iniciantes, estou falando para iniciantes aqui, não vale a pena você pulverizar o seu conhecimento, porque você vai construir só coisas muito simples e não vai passar em processo seletivo nenhum. Então, inclusive, muita gente me pergunta sobre isso. José, eu quero aprender várias tecnologias porque eu vejo que tem muitos processos que são de várias tecnologias. Por exemplo, eu vou pesquisar lá pelas minhas vagas e eu vejo que tem muita vaga que pede PHP, outra quantidade relevante de vaga pede Python, outra quantidade relevante de vaga pede JavaScript, outra pede Java, outra pede Go, outra pede sei lá mais o que. Então, como que eu vou fazer? Eu quero tentar os processos de todas essas vagas. Como que eu vou fazer para conseguir passar nesses processos? E o fato é que é o seguinte, se você aprender várias tecnologias, de fato, você vai conseguir participar de muitos processos seletivos. Só que o grande ponto é que você muito provavelmente vai ter muito menos chance de passar nesses processos
do que as pessoas que estão participando desse processo também e focaram única e exclusivamente nessa tecnologia do processo. Então, não faz sentido você gastar o seu tempo, você desperdiçar o seu tempo com tantas tecnologias assim, sendo que você pode ficar bom em uma tecnologia específica e ser talvez um dos melhores, se não o melhor candidato para aquela vaga específica que pede a tecnologia que você está evoluindo nela. Então, mais importante do que você tentar pulverizar o seu conhecimento, do que talvez você tentar aí aprender um monte de tecnologias diferentes, é você justamente focar em aprender uma única tecnologia, ficar muito bom naquela tecnologia, porque isso vai te fazer crescer muito rápido na área e vai te fazer ter um conhecimento mais direcionado e você vai ser talvez o principal candidato daquela vaga específica que pede aquela tecnologia específica. Eu costumo dizer que a maioria dos iniciantes tentam aprender várias tecnologias ao mesmo tempo. Isso aí é clássico. A maioria dos iniciantes que estão começando na programação, inclusive se você faz isso, comenta aqui embaixo no vídeo. Eu acredito que a maioria das pessoas vão dizer que faz isso, porque eu fazia isso também. Na minha época, eu fazia muito essa situação aí de ficar tentando estudar várias tecnologias, de aprender várias coisas ao mesmo tempo e eu não conseguia sair do lugar, eu ficava andando em círculos. Então se eu fosse linkar aqui talvez as principais causas das pessoas não conseguirem emprego no mercado da programação, eu diria que a causa número 1, ou talvez a top 10 causas disso, top 10 cenários de problemas que eu vejo em iniciantes. Eu digo isso pelo meu histórico aqui, inclusive, eu já estou aí há mais de um ano no Seja Dev, trabalhando com pessoas querendo começar uma carreira na tecnologia. Eu já vi de vários tipos possíveis de pessoas que estavam completamente no zero absoluto, que não tinham começado a estudar, que conseguiram chegar lá. Já vi pessoas também que pareciam estar muito preparadas para o mercado e não conseguiram. E geralmente o cenário número 1 de pessoas que não conseguem emprego no mercado de tecnologia são pessoas que pulverizam os conhecimentos e não seguem essa dica de ficar em uma única tecnologia. E isso é muito comum, pessoal, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. É muito comum que você fique nessa única tecnologia, que não evolua para ficar preso nessa tecnologia. Então, eu espero que você utilize desse conhecimento para você, de fato, conseguir sair desse círculo, sair dessa possibilidade de ficar ali sempre na mesma tecnologia, tá? Inclusive, o grande segredo, isso aqui é o grande segredo do vídeo, que também é a peça-chave do vídeo e que ainda não é o passo a passo, mas a peça-chave que vocês precisam aí talvez anotar e deixar isso, sei lá, escancarado na sua cara, é que para você conseguir emprego na programação e para você conseguir ter cada vez uma carreira mais sólida na programação, você precisa de ter um conhecimento direcionado. Então, o mais importante é você ter um conhecimento direcionado. Esse é o grande segredo da área da programação. Quanto mais direcionado for o seu conhecimento, principalmente no início da carreira, mais rápido você vai crescer e maiores serão suas chances de passar nos processos seletivos. Você começar a direcionar melhor sua carreira, para uma tecnologia específica, você vai conseguir perceber ao longo dos próximos meses, talvez ao longo das próximas semanas, que você vai chegar cada vez mais longe nos processos seletivos, podendo talvez até passar nos próximos processos. Isso aconteceu com grande parte dos meus alunos e provavelmente vai acontecer com você também. Geralmente o erro eu falei top 10, eu acredito que seria talvez top 3, tá? É esse erro de você não focar em uma única tecnologia. Por exemplo, você quer, e também não é só uma tecnologia, tá? É uma área específica também. Então, não basta você aprender uma tecnologia específica, você precisa aprender também uma área específica. Por exemplo, você quer trabalhar com aplicativo. Sei lá, você quer criar, seja um aplicativo para você quer fazer um aplicativo para mostrar para as pessoas que você sabe fazer, sei lá. Ou talvez você queira trabalhar em uma empresa que faça aplicativos, uma fábrica de aplicativos, ou talvez você queira trabalhar numa empresa específica que é responsável por criar aplicativos de celular, por exemplo, que a gente chama de mobile. Para você aprender a construir aplicativos de celular, você vai precisar, obviamente, do conhecimento que é genérico assim para todas as áreas. Por exemplo, a área mobile, ela tem muita coisa que você vai utilizar, muito conceito dentro da área, que é praticamente a mesma coisa da área web. Porém, tem muitos outros conceitos dentro da área mobile, dentro do celular, que não tem na área web. Então, se você tentar aprender celular, mobile e web, por exemplo, você já vai ter duas áreas da programação para você tentar aprender o melhor, tentar extrair o máximo delas. Isso significa que você vai ser um profissional que vai demorar muito mais tempo para chegar lá no mercado da programação, para ficar preparado para entrar no primeiro emprego da programação e para conseguir crescer na área também, do que alguém que ficou especificamente, exclusivamente no mobile, na área para celular e também ou a pessoa que ficou na área lá web, né? Então,
Por isso que é muito importante que vocês tenham esse foco e esse direcionamento. Isso vai fazer você amplificar múltiplas vezes as suas chances no mercado de trabalho. E, por exemplo, você vai criar um aplicativo para celular, você ainda tem outras possibilidades. Por exemplo, você pode criar um aplicativo para celular específico para Android e você pode criar um aplicativo de celular específico para iOS, para iPhone. E você pode criar talvez um aplicativo híbrido que funciona tanto para iPhone quanto para Android. Então, olha só a diferença, né? Para você começar na área mobile, se você tentar começar a pensar aí na situação, você tem a situação de você começar uma carreira na programação. Dentro da carreira de programação você quer tanto o aplicativo para celular quanto criar sites, por exemplo. E aí, dentro dessas duas áreas, que já é pouco comparado com a área inteira da programação, que tem muitas outras áreas. Assim, são áreas grandes, são as maiores áreas da programação, a web e a mobile. A web é a primeira e a mobile é a segunda, mas tem assim outras centenas de áreas. Então, se você foca só em mobile e em web, você ainda vai precisar de aprender a como construir aplicativos para Android, como construir aplicativos para iOS, ou seja, iPhone, como construir aplicativos híbridos que funcionam no iOS e no Android. E você precisa também aprender a construir sites que vão funcionar no computador, sites que vão funcionar no celular, sites que vão funcionar no tablet. Então tem diferentes tamanhos de telas, você vai ter que se preocupar com isso. E olha só o tanto de coisa que você vai ter que se preocupar, isso sem pensar nas tecnologias, porque no mobile, para você aprender a construir aplicativos Android é uma tecnologia, para você aprender a construir aplicativos iOS para iPhone é outra tecnologia. Para você construir aplicativos que é para os dois, os híbridos, é outra tecnologia, ou outras, porque tem várias. Então, você começa a perceber que você tem um monte de caminho que você pode seguir. E se você ficar tentando aprender tudo ao mesmo tempo, abraçando o mundo, tentando aprender realmente o máximo possível para trabalhar no mobile completo ali no mobile, para aprender a trabalhar o máximo possível na web, e você vai começar a pulverizar esse conhecimento. Esse é o grande problema. E eu tô falando aqui só de duas áreas que geralmente é comum, tá? É comum que as pessoas queiram trabalhar tanto no aplicativo quanto na web. E você vê que começa a ficar muito difícil para você aprender tudo, né? Só se você realmente tiver muito tempo disponível. Se você tiver o dia inteiro disponível, você vai estudar o dia inteiro aí para aprender tanto mobile quanto web. Você tem esse tempo? Aí pode ser numa situação específica, que você consiga de fato ter ali conseguir evoluir um pouco mais em todas essas áreas ao mesmo tempo, mas é muito mais otimizado para você, é muito mais rápido se você focar em uma única área. Então, ou você vai para o mobile, ou você vai para a web, ou você vai para a inteligência artificial, ou você vai para blockchain, não sei qual área que você está pensando aí. É importante que você pesquise sobre as áreas, mas é muito importante que você foque em uma única área. E eu vejo muito assim, inclusive, as pessoas com muita dificuldade nessa situação. Fala, poxa, eu estou estudando aqui web, mas eu não consigo fazer o site funcionar tanto no mobile, tanto no celular, quanto no computador. E aí vai ver a pessoa está estudando isso, está estudando um aplicativo, está estudando com a inteligência artificial, está aprendendo Python, Java, JavaScript, C, está aprendendo PHP, um monte de tecnologia ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Você vai ficar andando em círculos, não tem como. É humanamente impossível, a menos que você seja um gênio ou uma gênia, é humanamente impossível que você aprenda tudo sobre todas as áreas. Cada área vai ter nuances muito específicas. Quando você começa a construir coisas complexas, você vai começar a perceber problemas que antes não existiam quando você está começando com coisas simples. Então, isso tudo vai te fazer evoluir muito naquela área específica. E é por isso que é muito importante que você foque em uma única área, porque aí você vai conseguir evoluir de forma mais rápida e com mais velocidade, com mais qualidade, focado naquela única área, tá certo? Inclusive, essa é uma outra dica também, que é importante aqui para poder tentar trazer para vocês de conhecimento, que é que as empresas que estão tentando contratar programadores ou programadoras, elas procuram pessoas que estão direcionadas já no mercado. Então, por exemplo, uma empresa que vai atuar na área web, ela vai procurar uma pessoa ou pessoas que já sabem atuar na área web para compor o time delas. Isso porque, assim, por mais que você esteja entrando numa vaga de iniciante, por exemplo, uma vaga de júnior, você precisa necessariamente de um conhecimento direcionado. A empresa, quando ela for te contratar, ela vai saber, por exemplo, uma pessoa júnior, uma pessoa que nunca trabalhou em uma empresa antes. Essa pessoa, a empresa que for contratar vocês, que nunca trabalharam em nenhuma vaga antes, ela sabe já que você vai precisar de treinamento. Ela sabe que você vai precisar de que parte do time fique te ajudando para você conseguir evoluir naquela situação. Então, toda empresa, quando ela contrata alguém, ela sabe que está fazendo um investimento em você, no seu conhecimento. Então, ela precisa sentir
que esse investimento vai valer a pena para você especificamente e não para outras pessoas. Então, um processo seletivo é basicamente a empresa tentando encontrar em quem ela vai investir. Até você, quando você tiver uma carreira mais sênior, você for mais experiente na área, você vai precisar, mesmo que parcialmente, da empresa, de fato, te treinar. Quando você entra numa vaga nova, você vai precisar de um certo treinamento. Você vai precisar, talvez, obviamente, uma pessoa que é sênior, ela vai precisar de 1, 2, 3 dias para se adaptar àquilo. Agora, uma pessoa que é júnior vai precisar de 1, 2, 3 meses, né? Então, obviamente, tem essa diferença. E a empresa sabe disso, que os primeiros meses da sua carreira como programador ou programadora serão meses que você vai entregar menos, muito menos, porque você não tem experiência. E é por isso que a empresa tenta encontrar, de alguma maneira, formas de melhorar esse custo-benefício, esse ganho da empresa. Então, ela vai procurar pessoas que estão mais preparadas. Obviamente, se você nunca viu nada de uma área específica e você está tentando entrar numa vaga de programador ou programadora, para aquela vaga que você nunca viu nada daquela área específica, obviamente a empresa vai saber que você vai demandar mais tempo de preparo para você conseguir ficar pronto ou pronta para entregar valor para a empresa. Então, obviamente, a empresa vai pensar mais vezes antes de fato fazer esse investimento em você. Toda contratação de pessoas júnior, no fim das contas, é um investimento para a empresa. A empresa vai contratar um júnior pensando que aquele júnior vai dar um retorno para ela daqui a pelo menos alguns meses. Ela vai precisar de treinar esse júnior para trazer esse retorno. Então, é por isso que as empresas procuram pessoas que estão cada vez mais prontas, cada vez mais preparadas para o mercado. Porque isso vai fazer o quê? Vai fazer a empresa minimizar a situação dela tentar te treinar e você não conseguir aprender. Porque se você não tem conhecimento específico de uma área direcionada, uma área específica, e você vai ser contratado para aquela área, a empresa não sabe se você vai conseguir se dar bem ou não naquela área. A empresa não sabe se você vai conseguir ter o conhecimento para, de fato, evoluir naquela área. Então, é muito importante que você, de fato, consiga esse conhecimento direcionado, porque é isso que vai fazer a empresa olhar para você, a empresa ver o seu currículo, ver o que você está fazendo nesse momento e pensar, poxa, essa pessoa, ela já viu ou ela já tem um conhecimento específico dessa área que eu atuo. Então, eu tentar, de certa forma, colocar esse investimento naquela pessoa, provavelmente vai trazer um retorno mais rápido. Se você já tem esse conhecimento direcionado, pode ser que você consiga dar o retorno para a empresa em 1 mês, ao invés de 3 meses, 4 meses. Então, é por isso que cada vez mais as empresas procuram por pessoas que têm esse conhecimento direcionado. E é por isso também, inclusive, que muita gente faz faculdade e não consegue entrar no mercado do trabalho. Não consegue entrar porque a faculdade não te dá esse conhecimento direcionado. A faculdade te ajuda com a base da programação. Então você, fazendo uma faculdade de tecnologia, você vai ter, talvez ali dentro da faculdade, com seus professores, a base. Você vai conseguir aprender mais sobre programação, sobre a base da programação mesmo. Você vai ter ali uma base que vai te ajudar a aprender outras tecnologias no futuro. Isso é tudo verdade. Agora, você não vai ter todo o conhecimento direcionado que as empresas precisam para você entrar nas primeiras vagas de programador ou de programadora, tá? Então, esse é o grande problema, esse é a grande situação que faz a maioria das pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas que fazem faculdade, chegarem até o momento de se formar sem conseguir emprego. Isso aconteceu com muita gente lá da minha faculdade, e a faculdade era uma faculdade renomada até, e quase aconteceu comigo também. A grande questão é que eu consegui ter essa sacada de aprender uma área específica, de focar em uma área específica antes de me formar. E isso fez toda a diferença para mim, para minha vida, porque eu já saí da faculdade, inclusive eu nem cheguei a formar na faculdade, eu saí da faculdade já com empregos muito bons e eu acabei trancando a faculdade, não voltei para a faculdade mais. Assim, obviamente a base que eu tenho, eu aprendi lá, eu comecei pela faculdade, porém eu não consegui o suficiente para conseguir meu primeiro emprego na faculdade. Então, isso tudo eu consegui por fora. E quando eu consegui fazer isso, quando eu consegui entender essa situação que eu tô falando pra vocês aqui, a minha carreira começou a decolar de uma forma inacreditável, uma forma que eu nem esperava, tá? Então, é muito importante que você foque nessa questão do conhecimento, de você ter um direcionamento de fato para você entrar na sua carreira. Isso que vai te fazer, inclusive, ter muito mais chances e ter o que você precisa para conquistar a sua primeira vaga no mercado de trabalho. Bom, então agora, antes de a gente finalizar o vídeo, eu quero te dizer aqui um passo a passo para você começar a pesquisar mais sobre isso, para você começar a procurar mais sobre essa informação.
Então, por onde você pode começar? Você que está me assistindo agora, você que quer começar a direcionar melhor a sua carreira, você que quer começar a correr atrás desse conhecimento que você precisa para conquistar a sua primeira vaga e para conseguir evoluir na carreira também. Como eu falei aqui no início do vídeo, esse conhecimento não é só para você começar a sua carreira na programação, é também para você conquistar a sua primeira... Não é só para você conquistar a primeira vaga, mas é também para você ter uma carreira mais sólida, porque quanto mais conhecimento direcionado você vai ter, mais você vai entregar de valor para as empresas e melhor você vai ser remunerado por isso. Você vai ser bem mais remunerado por isso se você tem um conhecimento mais direcionado. Não só na empresa que você atua, na primeira empresa, mas também na segunda, na terceira, na quarta. Isso tudo é muito importante que você saiba e que você siga à risca, tá? Então, por onde você pode começar? Por onde você pode, a partir de agora, depois que você assistiu esse vídeo, começar a direcionar melhor a sua carreira para conquistar o seu primeiro emprego e ter uma carreira sólida. Em primeiro lugar, você precisa definir a sua área de atuação. Como eu falei, as áreas são diferentes. Mobile é diferente de web, que é diferente de inteligência artificial, que é diferente de blockchain, que é diferente de todas as outras áreas. Então, primeiro passo geral para todo mundo que está me assistindo agora. Se você ainda não definiu o que você quer fazer dentro da tecnologia, te recomendo fortemente que corra atrás disso. Corre atrás e tente definir uma área de atuação. Esse é o primeiro passo. E olha só, nesse passo da área de atuação, tem um detalhe que é muito importante. Quando você for definir a sua área de atuação, é importante que você procure uma área que tenha bastante demanda. Quanto maior a demanda da área, maior vai ser as suas chances de entrar no mercado de trabalho da programação, tá? Então esse é o passo número 1, procurar uma área de atuação, de preferência que tenha uma grande demanda. Segundo passo, você precisa encontrar as principais ferramentas da área de atuação que você quer atuar. Não só ferramentas, como tecnologias também. Toda área de atuação terão ferramentas, na verdade, duas coisas, né? Primeiro, terão tecnologias que vão ser mais usadas para aquela área, e se as tecnologias são mais usadas, significa que vai ter mais projetos com aquelas tecnologias. Se tem mais projetos com aquelas tecnologias, significa que você aprender essas tecnologias, você vai ter mais chances de entrar no mercado. Então, esse é o segundo passo, né? Depois de você encontrar uma área, você precisa encontrar a tecnologia que é mais utilizada naquela área e focar nessa tecnologia e também as ferramentas. Muitas das vezes, as áreas têm as tecnologias lá, XYZ, tecnologia talvez, por exemplo, na web, a tecnologia mais usada, disparada, é o JavaScript. Agora, só o JavaScript não é suficiente, você precisa aprender outras ferramentas também, as ferramentas que são mais usadas. Geralmente no mercado tem muito disso, você tem que aprender a tecnologia e também ferramentas. Então, você precisa encontrar a sua área de atuação, primeiro passo, encontrar, segundo passo, a tecnologia e talvez no terceiro passo, as ferramentas que você precisa saber com base nessa tecnologia. Então, esses são os três passos. E o quarto e último passo é você começar, além de aprender a tecnologia e as ferramentas, né? Obviamente, o quarto passo seria você construir projetos e ganhar experiência naquela área específica. Por quê? Porque quando você, por exemplo, começa a aprender web, vou dar o exemplo da web, você aprendeu lá a web, você entendeu que para você focar na área web, você precisa aprender JavaScript, que é a tecnologia mais usada, talvez TypeScript, e aí você começa a estudar JavaScript. Só que só o JavaScript não é suficiente, você vai ver que tem ferramentas, por exemplo, o Node.js, por exemplo, o React.js. Então você vai ter que aprender também as ferramentas Node.js e React.js. Com essas ferramentas em mente, você vai poder começar a construir projetos usando essas ferramentas. E aí, quando você começa a construir projetos usando as ferramentas que são as mais usadas pelo mercado, você vai começar a ganhar experiência e vai começar a ficar cada vez mais próximo do mercado de trabalho. Então, esses são os passos para você conquistar a sua primeira vaga no mercado da programação. Você precisa ter uma área de atuação, ter foco nessa área, encontrar as principais linguagem de programação e ferramentas dessa área, ficar bom nisso e construir projetos com base em todo esse conhecimento que você vai adquirir. É claro que falando assim parece muito simples, mas não é simples, então tente correr atrás disso, tente encontrar formas de você melhorar, amplificar, otimizar, planejar o seu estudo para você seguir nesse caminho. Segue no caminho de uma única área, segue no caminho de você ser bem focado, bem direcionado, porque é isso que vai te fazer chegar no mercado de trabalho da programação e ter uma carreira sólida também, tá certo? Bom, então nesse vídeo de hoje, nesse DevMind de hoje, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, era isso que eu queria falar para vocês, espero que de alguma forma tenha te ajudado a direcionar melhor seus estudos. Eu quero saber o seu comentário agora sobre isso também, então por favor, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, suas dúvidas, suas sugestões, sua opinião sobre esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar aí, aproveita também para compartilhar com algum amigo que você sabe que quer estudar programação, você sabe que talvez esse vídeo pode ajudar ele também. E também aproveita para deixar seu like aqui no vídeo, deixar o curtir, o gostei, não sei onde você está assistindo esse vídeo, pode ser no YouTube, no Instagram, eu estou em todas as outras redes sociais também, pode passar lá e procurar para Seja Dev, YouTube, Instagram, Facebook, eu estou em todas essas redes, sempre com conteúdos novos para vocês. E é isso, te vejo então nos próximos vídeos, um abraço, tchau!